São Mateus, apóstolo e evangelista. Origens. São Mateus era pecador, um cobrador de impostos, deixou tudo e seguiu a Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época, para indicar a mudança de vida. O nome Mateus, algumas vezes, foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos, no tempo de Jesus, estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos, e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam, e consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum da Galileia, com seu banco ali, ao ar livre. Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Jesus, então o chama. Mateus se levanta de repente, deixa tudo e o segue. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir. Deixa tudo por aquela palavra de Jesus. Siga-me. Autor do primeiro evangelho. São Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Evangelizador no Oriente Médio. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para, depois, ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu, então, para a Etiópia, onde, mais uma vez, foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Páscoa. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições, consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. Relíquias. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali o santo é festejado em 21 de setembro, com uma solene procissão.